Em Lajeado, 2 escolas estão em greve. Setembro Amarelo, mês de prevenção ao suicídio. Plano diretor de Lajeado é tema de debate e ainda a Operação Viagem Segura começa hoje e vai até a meia-noite de domingo. Essas e mais notícias a partir de agora no Jornal da Univates, primeira edição. Olá, boa tarde. A Câmara de Vereadores de Lajeado aprovou na sessão de ontem projeto do Executivo que estabelece novas regras para o estacionamento rotativo pago. O parecer das comissões pela ilegalidade da matéria foi derrubado em decisão dividida, com voto de Minerva do presidente da Casa, Valdir Blau, do PMDB. A principal novidade é a emenda de Paulo Torre, do PPL, que substitui o aviso de regularidade pelo aviso de pós-pagamento. Conforme o adendo, o condutor que extrapolar o limite comprado pela vaga na área azul, que é de 2 horas e custa R$ 2,00, ou não pagar pelo estacionamento, recebe a notificação de R$ 4,00. Em caso de reincidência, recebe novo aviso de pós-pagamento no valor de R$ 8,00. E assim sucessivamente até o 5º aviso, que custa R$ 20,00. A maioria das escolas estaduais da região deve definir até o fim da semana se paralisa as atividades. Em âmbito estadual, a greve já foi instaurada ontem pela manhã. A Assembleia Geral do CEPERS, no Teatro Glênio Pérez, em Porto Alegre, reuniu cerca de 5.000 professores, o maior número das últimas reuniões. Em Lajeado, 2 escolas fechadas, Presidente Castelo Branco e Érico Veríssimo, colégios sem aula, corredores e salas vazias. Reflexos da insatisfação dos professores com mais um parcelamento de salários por parte do governo do estado. Segundo o CEPERS, os educadores não voltam a trabalhar enquanto o estado não regularizar os pagamentos. A recuperação dos dias de greve vai ficar condicionada a isso. Professores há muito têm sofrido com parcelamento de salários. E o corte nesse mês foi muito grande. O depósito de só R$ 350 causou muita indignação dentro da categoria. E os grandes núcleos do estado, na região metropolitana, de logo se mobilizaram e proporam a greve. E na Assembleia, então, do dia de ontem, foi deflagrada a greve e foi estabelecido um roteiro para se visitar as escolas e conversar com a categoria e colocar os motivos dela. Essa foi a 21ª vez que a gestão atual dividiu o pagamento dos servidores públicos e a 4ª que o sindicato convoca a paralisação desde o início do governo Sartori. As escolas que estão parando, elas estão avaliando de que ao menos até terça-feira deve continuar o movimento. Na terça-feira acontece ato em Porto Alegre, à frente da Assembleia Legislativa, com o objetivo de fazer uma pressão muito grande no governo e na volta a gente reavalia a continuidade ou não da greve. O CEPERS ainda planeja um ato de mobilização, possivelmente na segunda-feira, mas nada está confirmado até o momento. Os beneficiários do Residencial Novo Tempo 1, que ainda não assinaram os contratos, devem ir até a Caixa Econômica Federal. Os contratos vão ficar disponíveis na agência, no bairro Centro, até o dia 11. E a seguir, Arroio do Meio teve ação pelo Setembro Amarelo. O índice de preços ao consumidor amplo, IPCA, ficou em 0,19% no mês de agosto em relação a julho, segundo dados divulgados nesta quarta-feira pelo IBGE. Para os meses de agosto, foi a menor variação desde 2010. No ano, o acumulado foi de 1,62%, bem abaixo dos 5,42% registrados em agosto do ano passado. Esse foi o menor acumulado no ano para um mês de agosto desde a implantação do Plano Real em 1994. Até o fim de dezembro, a 16ª Coordenadoria Regional de Saúde deve mudar de local. A mudança de sede para o Complexo da Polar, no espaço hoje usado pela Secretaria Municipal de Educação de Estrela, já está acordada e o termo de cessão de uso por 20 anos, renovável por mais 20, já foi assinado.
Na transferência para a Estrela, as taxas de água e luz serão bancadas pelo governo do estado. Estamos no Setembro Amarelo, por isso o Hospital São José e a Prefeitura Municipal de Arroio do Meio promovem um evento sobre o tema suicídio. As atividades fazem parte da iniciativa nacional que começou em 2014 pelo Centro de Valorização da Vida, Associação Médica Brasileira e Associação Brasileira de Psiquiatria. Um assunto tratado como tabu. Falar sobre suicídio ainda é um desafio. O Setembro Amarelo vem como um alerta para a população e mostra a importância de refletir sobre essa questão. Esclarecer as pessoas em relação ao suicídio, estimular que se fale mais sobre isso, que é uma causa muito frequente de morte, principalmente em jovens, mas acomete todas as idades, jovens a idosos, e é uma causa prevenível de morte. Então se estimula que se fale sobre isso, que se aborde sobre isso, porque existe um certo tabu na sociedade, principalmente na nossa região. É uma região de cultura alemã, uma cultura mais rígida, em que muitas vezes as doenças psiquiátricas, a depressão, ideação suicida, essas questões são vistas como fraqueza, como falta de vontade, falta de querer melhorar, né? E na verdade não é bem isso, são doenças muito bem estabelecidas já como doenças. E existe tratamento e existe maneira de prevenir. Segundo o médico residente em psiquiatria, o suicídio é considerado questão de saúde pública. O apoio da família nessas horas é fundamental. A pessoa com ideação suicida ela precisa ser compreendida, né? Uma característica marcante das pessoas que cometem suicídio, de modo geral, é uma certa desesperança em relação ao futuro. Então essa desesperança também está vinculada à falta de compreensão das pessoas ao redor, né? A pessoa está com os problemas dela, está com as dificuldades dela, ela mesma tem dificuldade de aceitar isso e as pessoas ao redor também não aceitam isso. Então, um dos objetivos é que essas pessoas se conscientizem, né, de que existe tratamento e de que é um problema real e que pode ser tratado. Conscientizar a comunidade, mostrar as formas de prevenção. Essa é a ideia do evento que vai ser feito no sábado pela equipe de saúde mental do Hospital São José. Vão estar todos uniformizados, bem identificados, né, e todos dispostos a ajudar. Então, está todo mundo convidado a participar. Vai ter uma palestra com o Dr. Rafael Moreno, né, que é o psiquiatra-chefe do serviço de residência aqui. Ele vai falar brevemente sobre o suicídio. Vão ter atividades culturais, com música, bandas. E vai ser o local também do lançamento da cartilha de prevenção do suicídio, né, que é a cartilha aqui na região. O primeiro município que lançou foi Encantado, em 2015, e teve um sucesso bem grande, assim, foi uma repercussão bem positiva, né, porque era muito clara a cartilha. Suicídio, vamos falar sobre isso. É uma coisa super objetiva e que não se fala sobre isso, né? O suicídio é quase proibido falar sobre isso. E isso tem que ser derrubado porque falar sobre suicídio previne suicídio. Então, o objetivo da cartilha é esse, cada vez a gente falar mais sobre isso. Um mal silencioso que leva a pessoa a tirar a própria vida, mas que com a ajuda de pessoas próximas, ele pode ser evitado. Agora falamos do tempo. Nas próximas horas, nuvens ainda permanecem sobre a região, mas também passam a ocorrer aberturas do sol. As temperaturas sobem e nessa tarde as máximas devem ficar ao redor dos 24 graus. Amanhã o tempo fica firme e ensolarado no vale. Veja as temperaturas para amanhã na região. O desenvolvimento urbano de Lajeado foi tema de debate hoje na Univates. Discussões entre professores e representantes de órgãos públicos. A elaboração do plano diretor de Lajeado começou em março. Entre as ações, a abertura de um escritório para receber sugestões e 40 reuniões comunitárias. No total, 1.148 pessoas participaram das reuniões. Hoje, especialistas de diferentes áreas se reuniram na Univates para discutir o planejamento urbano e oferecer contribuições para o plano diretor. A gente tem que fazer isso baseado numa discussão ampla com as pessoas daqui de Lajeado. Para isso, a gente também precisa ter um olhar crítico. Então a gente também precisa de gente de fora para complementar a visão que a gente tem do dia a dia com a ciência, com a informação, com a pesquisa que acontece, tanto aqui na universidade quanto em outros centros de pesquisa do Rio Grande do Sul, como a URGS, como o próprio Ministério Público e outras instituições que apoiam os municípios nesse processo de revisão. Trazer a realidade da cidade, né? Uma discussão sobre a cidade, uma revisão de plano diretor para o futuro da cidade dentro da escola, para dentro da escola, eu acho que é um grande feito, porque
as duas partes têm muito a contribuir uma com a outra. Debate que conta com diversos profissionais e áreas representadas. Denota bem a complexidade desse tipo de trabalho, né, que é constituir um plano diretor, porque é um momento, a construção de uma cidade envolve tanta gente diferente, com interesses diferentes, que é difícil sempre agradar a todas as pessoas, né? A gente costuma dizer que no planejamento de uma cidade, ou para produzir projetos estratégicos, ou de forma geral, a constituição da cidade tem que ser um jogo de ganha-ganha, né? Para todo mundo conseguir ter os seus benefícios e a cidade não se constituir só para uma diretriz ou para o lado de algum benefício e isolando algumas partes que são, né, partícipes do todo, vamos dizer assim. Então não é apenas a questão do desenvolvimento urbano, não é apenas a questão da economia, nem apenas a questão do meio ambiente ou das questões sociais. Precisa costurar isso numa plataforma bastante integrada, para que um lado não puxe numa direção diferente do que os outros. E para conseguir essa integração a gente precisa do debate, a gente precisa do diálogo, a gente precisa parar e pensar sobre isso. A proposta do plano vai ser apresentada em audiência pública no dia 14. Uma segunda reunião vai ser em dezembro para a apresentação final do projeto. Entre janeiro e fevereiro do ano que vem, o plano vai ser discutido na Câmara para correções finais e aprovação da proposta. O Grupo Amigos do Sapato de Pau faz sábado o 6º encontro. A programação é na sede social do Esporte Clube Juventude, em linha Berlim-Westfália, com início a partir das 9 da manhã. O encontro busca valorizar e manter vivos os costumes trazidos pelos imigrantes da região da Westfália, no norte da Alemanha, próxima à Holanda, para conhecimento das novas gerações. O programa inclui culto no dialeto sapato de pau, uma variação do alemão, chamado dessa forma pelo fato dos imigrantes usarem calçados de madeira trazidos da Alemanha, danças típicas, cantos e piadas no dialeto, história dos westfalianos e encenação de costumes, entre outras atividades. A Prefeitura de Estrela pretende instalar 20 câmeras de vídeo monitoramento no município. Devido a problemas com o primeiro edital de licitação, a proposta foi refeita e o novo processo deve ser encaminhado ainda esse ano. E a seguir começou a Operação Viagem Segura. Ontem teve a peça O Jardim, do grupo de teatro da Univates. Tudo começou às 8 horas da noite no teatro da instituição. O enredo contou a história de pessoas de uma pequena cidade que transformam a realidade e, dentro de um pequeno jardim, discutem as mazelas das suas pobres vidas, sufocados pela fumaça e pelo barulho de bombas durante uma guerra. O Porto de Estrela já está praticamente pronto para receber a 5ª edição da Estrela Multifeira, evento que começa hoje e segue até o próximo domingo. Programação que conta com shows e atrações culturais, gastronomia típica, passeios turísticos e atividades esportivas e técnicas, além de feira comercial, industrial e de serviços. Um dos principais eventos técnicos, o simpósio da cadeia produtiva do leite, é na sexta-feira, 15 para as 9 da manhã, no palco principal. As barracas do acampamento do 5º Encontro Farroupilha, que começa nesse fim de semana em Encantado, já estão ocupando os espaços da Praça da Bandeira, no centro da cidade. 45 unidades foram comercializadas esse ano, 5 a mais que na edição de 2016. As 3 entidades tradicionalistas do município vão fazer parte da programação do evento, que começa dia 9 e segue até 20 de setembro. As Forças da Segurança Pública, PRF, Polícia Civil, Brigada Militar e o Comando Regional da Brigada Militar realizam mais uma edição da Viagem Segura a partir de hoje. O aumento da fiscalização segue até a meia-noite de domingo. Nos últimos 10 anos, a média de mortes nas estradas nos feriados de 7 de setembro foi de 6,6 por dia, menor que a média geral dos finais de semana, que é de 7,2. Por isso, a PRF vai aumentar a fiscalização em trechos específicos. Reforçamos o efetivo, vamos dar ênfase, àqueles pontos de retenção e também aqueles pontos onde a gente sabe que existe a possibilidade de acontecerem acidentes e ultrapassagens proibidas. Então a gente vai cuidar muito a velocidade, Estaremos aí com o radar operando durante todo o feriado praticamente e também estaremos
posicionados naqueles pontos aonde frequentemente o pessoal utiliza para uma ultrapassagem mais arriscada. No ano passado, como o feriado caiu numa quarta-feira, a operação durou apenas um dia. Já para esse ano vai ser diferente. O movimento envolve várias equipes da segurança pública. Nós temos tratado com muita ênfase porque temos o GGIM, né, que é o grupo integrado aí de segurança pública, aonde nós trocamos ideias e definimos ações para serem acionadas em feriados, em ocasiões especiais. Então será nesse sentido. Não há mais como se fazer segurança pública sem a integração de todos os órgãos envolvidos. As principais infrações de trânsito estão relacionadas ao excesso de velocidade. Porque o que mais agrava um acidente é a velocidade de impacto. E essa velocidade de impacto ela pode ser melhorada de várias maneiras. Uma delas é andar na velocidade da via. As pessoas têm que se conscientizar que aquela velocidade da via é exatamente uma velocidade que, se houver um impacto, você vai conseguir frear e vai atingir um outro objeto numa velocidade considerável baixa para uma gravidade de acidente. As pessoas têm que se conscientizar disso, por isso que tem aquelas placas. Se você for pegar a estrada no feriado, atenção às dicas. Se vai sair para uma viagem longa, para um feriado, se prepare para essa viagem, né? Faça uma revisão no seu carro, veja como estão os pneus, veja se o step está bom, veja se o sistema de arrefecimento, o radiador, está tranquilo, se tem um líquido. Se prepare, esse é o grande segredo. E vá com calma. Não acredito que tenha um trânsito muito forte, porque vai cair numa quinta-feira, então tem a sexta-feira no meio. Mais notícias você confere às 6h30 da noite no Jornal da Univate, segunda edição. Obrigado pela companhia e tenha uma boa tarde.